Que alegria estar aqui com os irmãos. A gente, às vezes, não tem palavras para expressar sentimentos, porque sentimento é uma coisa tão profunda, né? E Paulo, quando ele escrevia as cartas dele, na saudação, ele sempre falava: Deus é testemunha do amor que eu tenho por vocês. E, irmãos, eu amo os irmãos, eu amo. Tem pessoas aqui que fazem parte da minha vida, desde o primeiro ministério. Eu estava ali sentadinho, quietinho, mas eu sabia que atrás de mim estava a Vilma e o Eniraldo. Eles fizeram parte do meu primeiro ministério lá em Maranata. E outros irmãos, antes disso, a irmã Valdete, né? Lá atrás. Desde Represa Nova, quando eu era criancinha, tinha cabelo, tudo. A irmã Yolanda, nem contar, né? Mas olha, é uma bênção gloriosa. Aí vem para cá, tanta gente. Puxa, estava vendo o Theo tocando ali e lembrando da classe que nós sentávamos lá para os primeiros passos de preparação para batismo. E depois Eliné, Severino, Val, grupo discipulado. Eu tenho uma foto na casa do Eliné, de presente que eles me deram, e, puxa, são coisas maravilhosas, irmãos, que vale a pena servir a Deus, servir ao Senhor, porque isso não tem preço, não tem preço. Existe uma frase que eu sempre repito e não canso de repetir: pessoas é mais importante do que coisas. Quando nós estivermos sentindo isso e vendo isso, você vai olhar diferente para as pessoas. Então nós estamos muito, mas muito felizes. Eu não vou começar a falar nomes aqui, porque senão a gente não... eu não sei nem o tempo que tem, mas eu não falo muito também na mensagem. Nós viajamos 500 quilômetros para estar aqui. Ontem estivemos num casamento, juntamente com o pastor Valdir. Falar do pastor Valdir, está lá no fundo. Participando de uma cerimônia de casamento do irmão Silvio. E ele fez questão que nós viéssemos, porque é muito difícil sair de lá para vir para cá. É outro mundo, é outro ambiente. Os irmãos estiveram lá, os irmãos viram como é outra vida, né? E eu acordei hoje de manhã, aquele barulho de carro, e eu falei: ai, que saudade da minha vaquinha berrando. Olha, é diferente. Eu estava na área lá de casa, é um sobrado, e um pé de mamão cresceu, então os mamãos, o Eduardo viu, maravilhoso. E a irmã da Jaca, aquela gordinha ali, ó, o neném vai nascer daqui a pouco. Ela olhava para o pé de jaca e falou: escuta, eu quero uma jaca. E eu falei: meu, está verde. E, felizmente não deu problema, né? Vai nascer quando? 17, está chegando. Aí eu estava sentado lá, daí a pouco eu vi um barulho, eu olho no pé de mamão, um tucano comendo mamão. Coisa mais linda. E ele é meio arredio assim. E eu levantei, quando eu fui lá, ele fugiu. Mas então é outro mundo, é outra coisa, mas é maravilhoso estar ali, porque existem pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. Em todos os lugares tem, né? Mas tem lugar que poucas pessoas vão. E a gente sai naqueles sítios, naquelas fazendas, e é bem recebido. Sempre tem um cafezinho, uma broazinha, alguma coisa.
E eu gosto é disso, de estar em contato com as pessoas. Logo quando nós íamos lá, tinha uma família, que tinha uma garotinha, ela hoje já é uma moça, e ela falava, dorme aqui, dorme aqui, dorme aqui. E um dia, combinamos, eu e a esposa, dormimos lá, para satisfazer o desejo deles. Uma casinha bem simplesinha, bem coisa tal, mas eles tinham um prazer tão grande de hospedar a gente, e eu falei, é aqui que nós vamos posar mesmo. Então, essas coisas é diferente. A igreja lá manda uma saudação, estão esperando os irmãos. Pastor Valdir disse que tem um projeto aí para outubro, e se os irmãos não faz questão de luxo, essas coisas, espaço não falta. A gente fecha a porta da sala, tudo é quarto. Então, colchão para todo lado. Os irmãos são bem-vindos. Se quer passar um período de férias, uma semana com a gente, são bem-vindos. E vida cristã tem que ser compartilhada, né? Olha, o homem da Caterpillar, Caterpillar não, CBE. A gente ama esses irmãos, cada um, porque cada um faz parte da nossa vida. E eu estava preocupado, Severino, fiquei feliz de ver seus filhos tocando aqui, participando. Olha que coisa. Os adolescentes. E eu estava preocupado porque eu ia pregar à noite, aí foi transferido para de manhã, e aí me falaram que Dia Internacional da Mulher, e não sei o que tem. Eu falei, olha, irmãs, me perdoa, eu vou pregar para a igreja. Eu vou pregar para a igreja. Pode entrar. Mohamed, vamos entrar. Feliz em vê-los e ver que estão com a gente aqui. Maravilha. Então, eu não sabia o que pregar, o que falar, e Deus me acordou hoje bem cedo, acho que eram umas 5 horas, e eu comecei a ler a Bíblia, a falar, Senhor, me dá uma mensagem, porque mensagem existe muito, e o pastor Valdir ontem falou, fala o que Deus colocar no seu coração, porque eu compartilhei com ele isso, que eu não tinha preparado uma mensagem para o Dia Internacional das Mulheres, e eu falei, não, mas a mensagem é abrangente, né? Aí o Senhor me deu um texto que fala sobre algo, Jesus chamando uma pessoa para segui-lo. Então, os irmãos podem abrir suas Bíblias em Lucas 5, 27. Lucas 5, 27. Eu vou ler o primeiro versículo, depois nós vamos compartilhar o texto todo. Depois disso saiu, e vendo um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, disse-lhe, segue-me. Bem objetivo, bem prático. Ó Pai, abençoa-nos, Senhor Deus, nesse momento, com a Tua palavra, com a obra que o Teu Santo Espírito opera em nós. Dá-nos entendimento, nós queremos estar atrás, Senhor Deus, da Tua cruz, e oramos no nome de Jesus. Amém. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, e aí, eu chego aqui, os irmãos estão cantando, abre os olhos do meu coração, e uma das ênfases da palavra é sobre isso. Eu falei, olha como Deus usa pessoas, né, como instrumento para estar preparando o coração das pessoas que vão ouvir. O livro de Lucas é um livro maravilhoso, o Evangelho de Lucas é o mais completo. Existem coisas em Lucas que não existem nos outros evangelhos. E Lucas, ele teve o cuidado de escrever
cronologicamente os acontecimentos. Ele era um homem erudito, um homem sábio, ele era um médico, né? E acompanhou Paulo nas suas viagens. Foi uma pessoa preciosa na vida de Paulo. Lá no final, 2 Timóteo, lá no final, Paulo está escrevendo a sua última carta, e ele fala assim: todos me abandonaram, somente Lucas está comigo. Olha que coisa preciosa, né? No momento mais difícil, Lucas estava ao lado de Paulo. Então, ele relata isso, talvez para um cristão lá em Roma, um gentil. Teófilo? Acho que é. Lá no começo ele fala, eu fiz esse levantamento, depois de muitos terem empreendido escrever a você, ó excelentíssimo Teófilo, e ele escreveu esse relato. E aí, o que a gente vê, irmãos, ele enfatizando a pessoa de Jesus. E lá ele fala o que Jesus fez e realizou em seu ministério. O exemplo, o desafio que Jesus nos traz através da sua vida, a vivência, a prática, nos desperta, irmãos, a imitá-lo, a falar: puxa, que padrão, que coisa preciosa, a preocupação em compartilhar a palavra do Senhor. Certa feita, alguém chegou para Jesus e falou: Senhor, come. Ele falou: uma comida eu tenho, é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim para servir, não para ser servido. Aí a gente começa a conhecer onde Jesus colocava a prioridade: cumprir a sua missão, o seu objetivo. E ele começa a pregar o evangelho e fazer maravilhas, principalmente na região da Galileia, no norte. Pessoa que ela é da região conhece. Norte da Galileia tem esse nome por causa do mar da Galileia. O mar da Galileia, irmãos, é uma bênção para a região. É um mar de água doce, com 21 quilômetros de comprimento e 11 quilômetros de largura. Então é um oceano. E ele, de vez em quando, ele muda vem tempestades. Lembra aquele texto que Jesus está no barco? Ele estava no mar da Galileia. Então, em torno daquele mar, eu fico pensando da Guarapiranga, assim. Existiam cidades, muitas cidades. E Jesus fez o seu ministério ali, e ali ele não teve muito. Um pouquinho de água, se tiver fácil. Tem aqui, né? Irmãos, um parênteses só, que eu estou olhando para esse púlpito, e eu vou contar uma historinha. Eu sou cheio de história, irmão. Eu liguei para cá. Obrigado, meu irmão. Eu liguei para cá, conversando com o irmão Eduardo, irmão Eduardo me ligou. Eu falei: irmão Eduardo, eu gostaria que o irmão me fizesse um grande favor. Nós estamos querendo comprar um púlpito lá para a igreja, igual o púlpito que vocês têm aqui em Santa Amaro. Fala com o pastor Jairo, porque o meu cunhado sempre está vindo para cá e ele traz esse púlpito. O pastor, deixa comigo, não se preocupa. Daí umas 2 horas, o irmão Eduardo ligou: pastor, eu já estou aqui na loja, já comprei o púlpito. Ficou R$570. Eu falei: amém. Muito obrigado, tal e tal e tal. E desligou. Aí eu saí para visitar, estava na casa de um irmão, o telefone tocou. Aí o irmão Eduardo: oi, pastor, eu estou no quilômetro 80 da Castelo Branco, estou chegando aí. Ele me chegou meia-noite em casa, mas levou o púlpito. Então,
Eu estava conversando com a irmã Luzia. Irmã Luzia, olha, nós precisamos ter cuidado com o irmão Eduardo, porque ele é assim, ó. Ele é assim. E nós estamos com o púlpito lá. Agora eu pedi para a irmã Luzia tirar uma foto, porque nós queremos copiar isso aqui. Lá. Vocês estão... Não, a gente tem que ver o que é bonito e repetir. Essa frente aqui está muito bonito. Então, nós somos uma igreja pequena lá, nós somos 35 membros por aí. Mas todas essas coisas bonitinhas, limpinhas. Um tempo, o pastor Valdir foi com o irmão... Fugiu o nome agora. Isso. Júnior. Passaram um dia lá em casa, tal. O irmão Júnior foi lá na igreja e os nossos bancos todos rasgados. Por causa do sol. O sol bate e estragou tudo. Esqueci da mensagem. Aí, quando a irmã Luzia veio aqui, o irmão Júnior tinha comprado as napas, né? Chama napa? Cobertura, sei lá. E nós revestimos todas as cadeiras. Estava lindo, viu? E para não estragar mais, nós pusemos cortina. Então o sol não bate mais e não estraga mais. Os irmãos, quando forem lá, observem o que a igreja precisa. E pode mandar, que a gente recebe com alegria. Mas, voltando ao texto, a obra de Jesus, ele fazia milagres. O último milagre que ele fez ali, antes desse texto, foi de um paralítico em Cafarnaum. Maravilhoso texto. E aí, ele fala assim, depois disto, depois dessas coisas todas, porque essas cidades, irmãos, eram impenitentes. E lá em Mateus, eu fujo muito, mas 11, 28, quando ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, antes, ele fala dessas cidades que ele pregou, ele anunciou, ele proclamou, e eles não creram. Falou, se houvera feito em Sodoma, em Gomorra, o que se fez na sua cidade, eles teriam se convertido. Então eles ouviam, mas entrava aqui e saía aqui. E Jesus, no seu ministério, ia olhando e vendo pessoas. E ele passou por essa cidade, depois disso saiu, vendo um publicano chamado Levi. Olha, o Senhor sempre foi seguido por multidões. E ele estava passando ali, e ele vê uma pessoa sentada no seu trabalho, na sua atividade. Era mais um. Mas Jesus olhava com profundidade. Jesus olhava com profundidade. Por isso que eu fiquei contente. Abra os olhos do meu coração. Amados, às vezes está sentado do nosso lado alguém que está precisando de uma ajuda. Está precisando ser abençoado. Uma vez eu estava indo de metrô, coisa rara, faz muito tempo isso. Eu era, não sei se casado ou solteiro. Não, solteiro. Sei lá. Faz muito tempo, olha. Nós temos 42. E sentou uma pessoa em frente. E ele olhava para mim, eu olhava para ele, falei, não conheço. E ele continuava olhando, falei, o que ele viu em mim? Daí a pouco, ficou vazio, ele veio e sentou do meu lado. Aí começou a conversar, e ele era colega de trabalho da irmã Luzia, ali no Socorro, na escola, não sei o nome. Bem, você precisa pegar os dias de trabalho lá, hein? Ela não se aposentou ainda em outra aposentadoria, porque ela não foi buscar isso. Vai lá. E aí ela trabalhava lá, esse colega chegou, falou, olha, sou colega da sua noiva,
assim, 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 assim. E eu vi o senhor e tal, e ele começou a falar, e daqui a pouco falou: estou indo na cidade para me jogar no viaduto. Eu premeditei um suicídio. Vixe, eu tremi na hora e tal, e fui conversando. Eu sei que eu levei esse rapaz para casa, ele passou o dia com a gente, a noite com a gente, e ficou lá. Conclusão, ele tocou no nosso casamento. Ele tocava órgão, né, bem? Órgão. Ele tocou no nosso casamento. Abra os olhos do meu coração. Irmãos, nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Então, quando Jesus passa ali, ele viu Levi. Mas ele viu o quê? Ele viu um homem sozinho, solitário. Se a gente estudar um pouquinho sobre um publicano, eram as pessoas mais rejeitadas ali na sociedade. Ele trabalhava numa alfândega, ele cobrava impostos do seu país para mandar para Roma, e ele era mal visto, ele não tinha amigos. Era um homem solitário, era um homem desprezado, era um homem angustiado, e hoje nós chamamos, era um homem depressivo. Não existe coisa pior. Às vezes você está no meio de uma multidão e você está só, você está vazio. Aquele homem estava vazio, e Jesus olha, eu acho que os olhos do Senhor brilhavam, e ele foi: olha, segue-me. Ele não entrou em detalhes e tal, e o impacto foi tão grande, que aquele homem deixou tudo e seguiu. Era o que ele precisava ouvir. E às vezes nós perdemos a oportunidade, porque a gente fica pensando na cabeça do outro: será que, e não fazemos aquilo. Irmãos, deixa o Espírito Santo agir, deixa o Espírito Santo conduzir. Se o fruto está verde, não vai ser colhido, mas existem muitos frutos maduros que estão esperando para serem colhidos. E o Senhor fala: segue-me, segue-me. O Levi deixou tudo. Muitas vezes nós não queremos seguir Jesus porque nós nos embaraçamos em muitas e muitas coisas. E eu estou falando não só para não crentes, mas para crentes principalmente. Os encargos dessa vida que nós vivemos são tantos que nós nem saímos de um, já estamos em outro, e nós ficamos num círculo vicioso e nós não enxergamos. E nós precisamos pedir: Senhor, abra os meus olhos para que eu veja. Tem um texto, eu já estou velho, a cabeça falha, mas parece que é Mateus 6:22, que fala que os nossos olhos é uma candeia. Vê se nossos olhos é uma candeia. Se os seus olhos for bom, todo o corpo vai ser luz. Mas se eles não forem bons, serão trevas, e que tensas trevas. Então, veja a responsabilidade que nós temos diante de Deus. Como é os meus olhos? Como eu estou olhando para as coisas, para as pessoas? O Eduardo já teve a oportunidade de conhecer o Flávio. O Flávio é um morador lá de Cravinhos. Era um rapaz, quase uns 30 e tantos anos, não sei, por aí, alcoólatra. A mãe dele é doente mental. O outro irmão é alcoólatra, que bate na mãe. E ele estava morando sozinho, num cortiçozinho, em frente de um boteco.
E bebida, 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 bebida. Um dia correram lá em casa e pedindo socorro. Ele estava desmaiado, ele teve um coma alcoólico, assim que fala? E caído lá. Aí nós fomos lá. Felizmente eu sou casado com uma enfermeira, ela deu os primeiros socorros e nós levamos ele para a Santa Casa e foi medicado e tal. Aí voltou. E o problema nosso, levar o rapaz para o cortiço outra vez? E aí? Fraco, 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 não comia comida sólida, tudo comia, devolvia. E vamos levar para casa. Aí levamos ele para casa. Sorinho, ela fez uma sopa tão gostosa que eu até comi também à noite para ele. Foi indo. Depois de uns 15 dias, uma semana, né, bem? Uma semana ele já estava se alimentando, já está bem. E eu chamei ele e falei: Flávio, 2 caminhos. Se você continuar com essa vidinha que você está, você já sabe o final que vai ter. Agora eu tenho uma proposta para você. Existe um caminho, algo diferente. Jesus faz a diferença na nossa vida. E falei. Ele falou assim: pastor, não me abandone. Eu preciso, eu quero. E aí, eu dei um emprego para ele por 1 mês. Inventei algumas coisas lá no quintal para fazer e tal. Falei: só posso pagar um salário mínimo. E aí, foi. Alugamos uma casinha para ele, paga R$150 de aluguel. Ele mora lá. Irmãos, esse moço hoje canta no coral da igreja. Esse é um evangelista. Ele leva visitantes. E a irmã Luzia fala assim: olha, se a gente viesse para cá e não acontecesse nada mais, não precisava, porque isso é suficiente. Com que olhos você olha as pessoas? O que não vale nada para a sociedade é precioso para Jesus. É precioso para Jesus. Eu não vou demorar muito não, mas quando Levi seguiu a Jesus, ele não sabia o que ia acontecer com ele. Parece que é Mateus 9:9. Lê para mim se... Quem era Levi? Mateus. Ele foi um dos apóstolos, dos discípulos do Senhor Jesus. A gente não tem ideia, irmãos, o que Deus pode fazer com uma vida que a gente leva aos pés de Jesus. Vale a pena. E o meu apelo é esse. Eu estou muito feliz com essa igreja, pela visão que ela está tendo, de estar levando o evangelho para aquelas pessoas que praticamente no olhar humano não tem mais solução. Mas para Jesus tudo é possível. Tudo é possível. Que Deus abençoe a igreja, que Deus renove a visão, que o Senhor esteja grandemente despertando a cada um de nós. Pessoas é mais importante do que coisas. E às vezes nós invertemos as coisas. Achamos que as coisas é mais importante. Elas são importantes, relativamente são, mas as pessoas valem mais. Vale muito mais. Que Deus nos dê essa visão maravilhosa, porque este homem já começou rompendo barreiras. Ele convidou Jesus para ir para a casa dele, ele fez uma festa, ele convidou todo mundo, e foi uma outra oportunidade para pregar o evangelho. E Jesus, vendo, terminou assim: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento.
Essa é a missão da Igreja Central aqui em Santo Amaro. Quando a gente fala igreja, a gente fala instituição. Esta é a minha e a sua missão, de estarmos buscando, levando, resgatando vidas no nome do Senhor Jesus. Amém? Santo Deus, nosso Pai, nós glorificamos o Teu nome, Pai, e Te agradecemos por esse momento, por esse culto, pela vida de cada pessoa que adentrou aqui. Ó Deus, esteja completando essa obra gloriosa em cada vida. Nós Te agradecemos pela visão, pelas vidas, pela dedicação, pela participação, pelos desafios. Ó Deus, abençoa o Teu servo, pastor Jairo, na condução deste rebanho. Ó Pai, continue dando a ele discernimento da Tua vontade. Nós entregamos o resto desse dia nas Tuas mãos, orando no nome do Senhor Jesus. Amém.